as Bíblias, no livro de Salmos. A reflexão que eu trouxe hoje, ela está muito fundamentada no Salmo 103. Salmo 103, fica bem na metade da Bíblia. E assim diz a palavra do Senhor: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar. Ele nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Ele se lembra de que nós somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Nosso Pai, que a nossa alma bendiga ao Senhor essa noite. Que o Senhor seja exaltado, louvado, glorificado, honrado por cada uma das suas virtudes, por cada uma das suas infinitas qualidades. Que o Senhor seja exaltado essa noite pela sua grandeza que não tem fim, pela sua grandeza e pela sua essência, é tão profunda e tão maravilhosa, que nem a nossa imaginação consegue alcançar. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é o único que sabe de tudo. Só o Senhor sabe quem vai ganhar e quem vai perder. Só o Senhor sabe quem vai fracassar e quem vai ter sucesso. Só o Senhor sabe o que vai acontecer pelo resto da eternidade. Louvo ao Senhor pelo seu extremo poder e pela extrema sabedoria com a qual fizeste todas as coisas. Eu louvo ao Senhor por cada uma das suas qualidades, por cada uma das suas belezas, que o Senhor, na sua misericórdia e bondade, decidiu mostrar para nós.
Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu louvo ao Senhor porque na cruz nós conseguimos de novo tornar viável o nosso relacionamento. Eu louvo ao Senhor porque graças a Jesus nós podemos nos relacionar de novo. Eu louvo ao Senhor porque graças à cruz nós podemos ter paz de novo. Meu Deus, que o Senhor seja a nossa companhia mais íntima, o nosso relacionamento mais profundo, que o Senhor seja a pessoa mais importante das nossas vidas, que o Senhor seja a pessoa que adquira maior engajamento da nossa alma, que os maiores sentimentos, que a maior dedicação sejam dedicados a Ti. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos que estão presentes aqui nessa noite e dê a eles, a cada um deles, a graça de provar quão maravilhoso é ter um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que a sua palavra seja pregada em verdade e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, nós não temos palavras para descrever Ele. Nós não temos palavras para dizer o quão maravilhoso Ele é, o quão incrível Deus é, como Ele é extraordinário. Isso foge da nossa compreensão. Quem Deus é algo que vai além da nossa imaginação. Nós não conseguimos estudar, nós não conseguimos fazer um tratado que fale tudo sobre Ele. Nós não conseguimos colocar Ele dentro de um laboratório. Nós não conseguimos investigar Ele da mesma forma como nós investigamos as coisas que tem por aí. Tem a física, a química, a astrofísica, a biologia, a medicina, que fazem estudos com a matéria, fazem estudos com seres vivos, fazem estudos com seres humanos. Mas quem é que vai fazer estudos com Deus? Jesus diz que Deus é Espírito. Deus é eterno. Ele não se prende ao tempo. Deus é imaterial. Ele não está preso ao espaço. Deus, Ele é transcendente, Ele atravessa as nossas realidades e se abstém delas. Deus, Ele vê passado, presente e futuro como cartas sobre a mesa. A nossa mente, ela não consegue alcançar. Ela só consegue contemplar e adorar. Ela não consegue alcançar. Ela só consegue observar e admirar. E permitir que essa admiração, que essa visão maravilhosa, nos transforme por dentro. Eu achei incrível que o salmista, no Salmo 139, ele diz que assim, para onde eu poderia fugir do teu espírito? Porque se eu subir até os céus, o Senhor lá estás. Se eu descer até o abismo, o Senhor lá estás também. Nós não podemos nos esconder de Deus. Não importa aonde a gente vai guardar o nosso corpo, nós nunca iremos nos esconder dele. Por quê? Porque nós estamos presos no espaço, estamos presos no tempo. Contudo, isso não se aplica ao inverso. Se Deus resolver se retirar, se Deus resolver se esconder, não há quem possa encontrá-lo. Se Deus resolver se silenciar, não há quem possa ouvir a sua voz. Deus é inalcançável, Ele está fora do nosso alcance. Para que nós possamos conhecer a Ele, Ele precisa se revelar. E a própria revelação de Deus já é graça. Porque o conhecimento de Deus é o conhecimento mais maravilhoso que existe. O conhecimento de Deus é mais maravilhoso do que a física, é mais maravilhoso do que a química, é mais maravilhoso do que as teorias musicais. Não existe conhecimento nessa terra que se equipare em valor e em beleza do que saber o conhecimento do Senhor. Então, Deus fez a sua criação.
e se revelou para ela. Permitiu que a criação percebesse que há um Criador maravilhoso por detrás de tudo isso que podemos ver. Olhando para as Escrituras, nós podemos perceber que se nós queremos conhecer a Deus, nós podemos olhar para 3 direções. Primeiramente, em Romanos 1:20, Paulo ele vai dizer que nós podemos conhecer a Deus através da natureza. Que Paulo vai dizer que o poder de Deus, a divindade de Deus, a grandeza de Deus, se vê claramente através das coisas que são criadas. O que Paulo diz em Romanos 1:20 é que ninguém em sã consciência, ao olhar para toda essa maravilha que existe, ao olhar para a beleza das estrelas, ao olhar para a beleza da natureza do nosso planeta Terra, ao olhar para a complexidade dos seres vivos, ao olhar para a inteligência do ser humano, qualquer um que observa essas coisas em sã consciência vai chegar à conclusão que de trás por tudo isso existe um Criador extremamente poderoso, extremamente inteligente, porque o que ele fez é muito grande, é muito complexo e funciona. Então, quando eu quero conhecer a Deus, em primeiro lugar, eu posso olhar para a natureza. Em segundo lugar, se eu quero conhecer a Deus, eu posso olhar para a Bíblia, para a Escritura, porque Deus também se revelou na Escritura. Se nós lermos 2 Timóteo 3,16, vai estar escrito que toda a palavra é divinamente inspirada. Então quer dizer que Deus inspirou essa palavra que nós estamos lendo aqui. Os relatos que estão escritos aqui são infalíveis. O que Deus revela acerca de si mesmo na palavra é infalível e é digno de confiança. Então, quando eu leio a palavra, eu consigo aprender o que Deus fez, o que Deus falou, quem Ele é, como Ele é, que declarações Deus faz acerca de si mesmo. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu posso olhar para a palavra. E em terceiro lugar, se eu quero conhecer a Deus, a Bíblia diz que eu posso olhar para Jesus. Porque em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vai dizer que antigamente Deus falou de muitas maneiras para nós, através de profetas. Mas ele vai dizer, mas nesses últimos tempos, ele falou de nós através de seu Filho. E ele vai dizer que Jesus Cristo é a expressão exata da pessoa de Deus. Então, quando eu quero conhecer a Deus, eu olho para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, eu consigo perceber muito melhor quem Deus é. Afinal de contas, Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para Jesus, eu percebo coisas maravilhosas a respeito de Deus. Eu vejo coisas maravilhosas, coisas que eu passaria a madrugada estudando, coisas que eu passaria a madrugada vendo, e quem dera se Deus me der a oportunidade de, na eternidade, poder contemplar com os meus olhos aquilo que por enquanto eu apenas estou lendo. Deus é maravilhoso. O que a natureza mostra sobre Deus, o que a Bíblia mostra sobre Deus e o que Jesus mostra sobre Deus é de tirar o fôlego. Deveria tomar a nossa atenção mais do que qualquer outra coisa. Só que de tudo o que Deus é maravilhoso, essa noite eu queria chamar a atenção para uma coisa. E com base nessa uma coisa, nós vamos adentrar no salmo que a gente leu no começo dessa mensagem. De todas as coisas maravilhosas que nós podemos dizer a respeito de Deus, é que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. A Bíblia não diz com todas as palavras, Deus é uma pessoa. Mas a Bíblia mostra, por A mais B, que Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus, ele tem vontade própria. Deus possui planos. Ele possui propósitos. Deus possui sentimentos. Ora ele se alegra, ora ele se entristece.
Deus possui temperamento. Ora ele se ira, ora ele se acalma. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é longânimo, ele é tardio para se irar. Ele possui temperamento. Deus é um Deus que se revela, é um Deus que conversa, é um Deus que se comunica, é um Deus que fala com a gente. E ele não somente fala, ele é um Deus que escuta, porque quando você ora, ele ouve. Deus também é um Deus que observa, porque quando você está vivendo, ele está prestando atenção em você. Deus também, ele é um ser moral. Ele se importa em ser justo nos seus caminhos. Deus é honesto. Deus, ele é verdadeiro. E além disso, Deus, ele é amor. Deus é paciente. Deus é humilde. Deus é misericordioso. Então, todas essas características mostram para a gente que Deus é uma pessoa. E o que há de especial em Deus ser uma pessoa? O que há de especial e o que deixa meu coração constrangido é que, por Deus ser uma pessoa, nós temos a possibilidade de estabelecer um relacionamento com Ele. E esse vai ser o título da nossa mensagem hoje: um relacionamento com Deus. Afinal de contas, quando Deus nos cria, Ele cria para a sua glória. Assim como ele fez todas as outras coisas. Porém, quando ele nos cria, ele cria a gente pensando em um relacionamento. Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Gênesis 1:27 que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Em termos mais simples, Deus fez o homem parecido com ele. E dentre várias coisas que possam configurar essa imagem e semelhança, Deus fez a gente como pessoas. Deus é uma pessoa, ele criou animais, criou plantas e criou outras pessoas. E obviamente ele criou a gente em forma de pessoa justamente para poder estabelecer esse relacionamento com ele. Deus, ele quer que nós tenhamos esse relacionamento. Em Hebreus 11:6 está escrito que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então a pessoa que busca Deus, a pessoa que procura estabelecer um relacionamento com Deus, a Bíblia diz que Deus recompensa essa pessoa. E a recompensa é óbvia. A recompensa é ele permitir ser conhecido. A recompensa é que quando alguém busca, ele se permite ser encontrado. A recompensa é que quando alguém procura esse relacionamento, ele estabelece o relacionamento. Deus quer estabelecer um relacionamento com você. Com cada um de vocês. E comigo também. Em Oséias 6:5 está escrito: conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecer. Conhecer, ter proximidade, ter intimidade. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Quando Deus te criou, Ele criou pensando: eu quero que essa pessoa tenha um relacionamento comigo. Quando Ele criou o Pablo, eu quero que o Pablo tenha um relacionamento comigo. Quando Ele criou a irmã Dora, eu quero que a Dora tenha um relacionamento comigo. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Você tem um relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Para que a gente possa se relacionar com Deus, é muito importante que a gente saiba quem Deus é. É muito importante que Ele saiba como Ele é, como Ele age, como Ele fala. E talvez existem pessoas aqui dentro, ou pessoas que vão ver essa mensagem depois, que está com o relacionamento com Deus inativo, está com o relacionamento um pouco morto, um pouco apagado. E isso pode acontecer porque é possível que você tenha uma impressão errada a respeito de Deus. É possível que você tenha alguma ignorância a respeito de quem Deus é. Existem pessoas que às vezes pecam e falam assim: eu não posso orar agora, porque eu pequei. Deus está bravo comigo, eu tenho que esperar um dia de castigo só para depois eu orar. Ou então tem pessoas que pensam assim: eu não tive tempo de orar antes de ir para o serviço, portanto meu dia vai ser uma desgraça, Deus não vai estar me protegendo.
Tem pessoas que pensam assim, eu vou orar com palavras mais bonitas, porque quem sabe assim, Deus vai prestar mais atenção. Tem pessoas que podem pensar assim, poxa, eu sou um homem que eu vim do sítio, eu não tenho estudo, eu sou uma pessoa muito simples. Deus não vai se importar comigo. Todos esses pensamentos têm origem porque há uma certa ignorância acerca da pessoa de Deus. E eu escolhi justamente o Salmo 103, porque o Salmo 103 fala muita coisa a respeito da pessoa de Deus. Ele não fala tudo, obviamente. Queria eu, como se fosse o Erso, passar a noite toda falando da beleza de Deus, porque eu estou maravilhado. Mas vamos olhar para as Escrituras. Quem Deus é e como Deus é. Então vamos lá. Salmo 103, deixe sua Bíblia aberta. Está escrito: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Então quem é Deus? Deus é um Deus que perdoa pecados. Deus criou a gente pensando no relacionamento. Só que aí chegou o pecado e estragou o relacionamento. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Então o homem em pecado, a menos que alguém faça alguma coisa por ele, ele não pode ter um relacionamento com Deus, porque o pecado faz essa separação. O pecado faz com que Deus deixe de desejar simplesmente ter um relacionamento com a gente e faz com que Deus passe a estar irado com a gente por causa do nosso pecado. Mas então, Deus, que é um Deus que perdoa pecados, a fim de restabelecer o relacionamento, a fim de permitir que você possa ter paz com Ele de novo, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. E assim Jesus morre, e quando nós cremos no sacrifício dele, cremos que o sangue dele é poderoso o suficiente para nos purificar dos nossos pecados, então nós somos declarados justos diante de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, o pecado estragou o relacionamento, mas Jesus consertou o relacionamento. Então você pode se achegar a Deus de novo, porque Deus é um Deus que perdoa pecados. São todas as pessoas que podem estabelecer um relacionamento com Deus? Não. Não são todas as pessoas. Porque se de um lado, Romanos 5:1 está escrito que, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus, em João, capítulo 3, versículo 36, está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então a pessoa que não tem fé em Deus, a pessoa que não tem fé em Jesus, que não recebeu o Espírito Santo, que não nasceu de novo, que não se arrependeu dos seus pecados, Deus ainda está irado com essa pessoa. Deus, no momento, Ele não quer que essa pessoa cumpra os propósitos dela. Deus, no momento, não quer que essa pessoa cumpra o seu chamado. No momento, Deus quer simplesmente que essa pessoa creia em Jesus, faça de Jesus o seu Senhor e se arrependa dos seus pecados. Mas Deus é um Deus que perdoa pecados. Se nós lermos no versículo 10 do próprio Salmo 103, está escrito que Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? Ele está dizendo que quando Deus ele vai se relacionar com você, se você estando justificado em Jesus, Ele não leva em consideração os seus pecados. Ele não leva em consideração. Deus não é como algumas pessoas do nosso dia a dia, que às vezes você vai se relacionar com elas, mas ela pensa, não, eu lembro do que o fulano me fez. Ele me fez sofrer muito. Então, não é assim, não é chegando, não é desse jeito. Né? Eu lembro das suas pendências. E aí a pessoa, por causa daquilo que você fez contra ela, acaba erguendo uma barreira e impedindo esse relacionamento. Com Deus não é assim.
Ele não te trata conforme os seus pecados. Ele não te trata conforme aquilo que você fez de errado. Então você que às vezes fez algo de muito feio no passado, você que às vezes tem vergonha de alguma coisa que você fez no passado e aquilo perturba a sua mente até hoje, saiba de uma coisa, Deus, Ele não está prestando atenção nessa coisa enquanto está se relacionando com você. Deus se relaciona com você como um escritor se relaciona com uma página em branco. Não tem histórico, há simplesmente o interesse de manter a paz e de manter a comunhão. Não deixe de se achegar a Deus por causa dos seus pecados. Deus não te ama menos quando você peca. Tomara que você não peque, mas se um dia você tiver a infelicidade de pecar, saiba que Deus continua te amando do mesmo jeito. Então quem é Deus? Deus é um Deus que perdoa pecados. Continuando no versículo 3. É Ele que perdoa os seus pecados e é Ele que cura todas as suas doenças. Então Deus é uma pessoa que cura, que traz cura. Vocês devem ter tido a experiência de ter algum amigo ou algum parente na vida de vocês que quando chegou, essa pessoa ela só te fez bem. Às vezes você estava para baixo e essa pessoa te reergueu. Às vezes você estava numa situação muito difícil, essa pessoa foi lá e te ajudou. Às vezes você estava doente, mas só de ter alegria de ter ela por perto, a sua vida, a sua saúde ficou melhor. Deus é esse tipo de pessoa. Deus é o tipo de pessoa que quando você se relaciona com Ele e quando você mantém comunhão com Ele, Ele vai curando as suas doenças. Ele vai curando as suas feridas. Deus é um Deus que cura doenças. Deus cura doenças do corpo. A Bíblia está repleta de relatos. Deus cura a lepra. Deus, Ele cura as pessoas que estão aleijadas. Deus, Ele cura as pessoas que estão com febre. Deus cura AIDS. Deus cura câncer. Deus cura. Ele é o médico dos médicos. E não há nada na Escritura que diz que Deus não iria continuar fazendo essas coisas hoje. Deus curou antes, Deus curou ao longo da história da igreja, e Deus ele pode continuar curando hoje. Graças a Deus, Ele iluminou os médicos, temos uma medicina mais avançada, o milagre de cura hoje se tornou menos necessário do que antigamente, mas Ele continua curando. Deus é um Deus que cura doenças. Ele cura doenças do corpo e Ele cura doenças da mente. Deus pode te curar da sua ansiedade. Ele pode te curar dos seus transtornos. Cura traumas. Deus cura depressão. Deus cura os males que afligem a mente. E eu sou testemunha disso, de que quando a ansiedade ela vem tomar conta da minha mente, quando a ansiedade vem tomar conta do meu coração, eu começo a orar, eu começo a ler as Escrituras e parece que Ele vem com a mão e arranca aquilo da minha cabeça. E a paz volta. Deus cura. Muitas vezes pode ser que você está com uma mente perturbada, porque você não fez um relacionamento mais profundo com Deus. Experimenta, Deus cura as doenças da mente. Deus restabelece. Deus cura doenças do corpo. Deus cura doenças da mente. E mais do que tudo isso, e mais principal que tudo isso, Deus cura doenças da alma. E Ele faz isso através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está fazendo isso até hoje. Deus cura do ódio. Deus cura do orgulho, Deus cura do rancor, Deus cura ingratidão, Deus cura vícios, Deus cura soberba, Deus cura vaidades, Deus cura amor ao dinheiro, Deus cura pecadores para que eles parem de pecar. E é uma das coisas pelas quais eu mais agradeço a Deus, porque embora eu seja muito diferente de Jesus Cristo ainda, eu me alegro porque eu sou muito diferente do dia que Deus me chamou. Porque no dia que Deus me chamou, Ele começou a me transformar e não parou de transformar até hoje. E eu tenho certeza que é assim com cada um de vocês.
Ele está curando as doenças da sua alma. Se hoje você tem a capacidade de amar o irmão em espírito e em verdade, se hoje você tem a capacidade de ser humilde, de não ser mais orgulhoso, saiba de uma coisa, é uma cura que o Espírito Santo trouxe para você. Deus cura, Ele cura doenças. Se você tiver a ousadia de aproximar, de fortalecer, de entrelaçar o seu relacionamento com Deus, você pode ter certeza, curas passarão a acontecer na sua vida. Deus é um Deus que cura doenças. Se nós continuarmos lendo Salmo 103, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que é Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Sabe quando você tem a impressão de que tudo acabou? Sabe quando você tem a impressão de que agora não tem mais jeito? Quando você tem a impressão que não resta mais nada para a sua vida? Quando você tem a impressão de que a situação já era, não há mais nada para ser feito, agora você só tem que arcar com as consequências e você só tem que observar a desgraça enquanto ela acontece, porque não há mais salvação para aquilo, não há mais quem possa redimir a sua circunstância. Deus é a pessoa que, quando te encontra nessa circunstância, Ele entrega a solução que desce do céu, então resgata a sua vida da sepultura. Deus é redentor das nossas circunstâncias. Quando a gente acha que não há mais jeito, Ele aparece com jeito. Quando a gente acha que não há mais solução, Ele chega com a solução. Quando a gente acha que não há mais salvação, Ele chega com a salvação. Não é porque tudo parece perdido que tudo vai continuar perdido. As pessoas que têm um relacionamento com Deus, mesmo quando tudo sopra contra, Deus soprando a favor, o resultado fica bom. Deus resgata a vida da sepultura. E isso aconteceu com cada um de nós aqui, já aconteceu. Porque a Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Então Deus olha para a nossa alma morta, então resgata a nossa alma da sepultura e agora nós podemos ter vida com Cristo. Porque Ele é esse Deus que resgata da sepultura. Da mesma forma, há irmãos que às vezes se desviam do caminho, que estão distantes da igreja, distantes da palavra, distantes da oração, mas num ato de misericórdia, Deus fala através de sonhos, ou fala através de visões, ou levanta algum abençoado para chegar lá naquele que está caído e resgata ele da sepultura de novo, e coloca o filho no trilho. Deus é essa pessoa. Você não tem vontade de se relacionar com Ele? Isso não dá vontade assim de ter mais perto? Não dá vontade de ser amigo de uma pessoa assim? Não dá mais vontade de olhar para uma pessoa dessa e chamar ela de pai? Deus faz isso. Quando você orar, tenha em mente que Ele é assim. Ele é assim. Quando você estiver no seu serviço, quando você sair de casa, você estiver andando por aí, se porventura você se sentir inseguro com alguma coisa, lembre-se disso. Deus é assim. Ele é assim. Então no versículo 4 diz, é Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele, versículo 5, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quem é Deus? Deus é uma pessoa que enche a sua vida de bens. O ar que você respira, a água que você bebe, a comida que você come, o seu lar, a sua cama, o travesseiro onde você descansa, a sua saúde, as suas motivações, os seus planos, os seus sentimentos são bênçãos e é Ele que traz essas coisas. Ele enche a nossa vida de bens. Aí você pensa, poxa, então quer dizer que as pessoas que estão pobres financeiramente é porque elas não estão tendo um relacionamento com Deus? Não, não é isso que eu estou falando. Porque bens não é só bens materiais. O pobre, ele pode não ter dinheiro, mas ele pode ter o Espírito Santo. O pobre, ele pode não ter dinheiro,
Ele pode não ser amigo de empresários, mas ele é amigo daquele que é dono da prata e do ouro. Ele enche de bens a existência. Ele é maravilhoso. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Você sabe o que significa oprimido? Pessoa que está sofrendo opressão. Pessoa que está sendo perseguida. Pessoa que está sofrendo injustiça. Pessoas que publicamente as pessoas têm alguma predisposição maligna contra ela. Você já se sentiu assim? No seu serviço parece que todos estão contra você. Em um determinado contexto parece que as pessoas estão tramando contra você. Estão tramando para que aconteça a sua queda. E aquilo começa a te prejudicar. E essa situação começa a te causar dano. Essa situação começa a te deixar preocupado. Você sabe quem que é Deus? Deus não é a pessoa que se junta com a maioria para oprimir você. Deus é aquele que se junta com a minoria para defender a sua causa. A Bíblia diz que Ele faz justiça. A Bíblia diz que Ele defende a causa dos oprimidos. Deus é aquele que quando você estiver sendo injustiçado, quando você estiver sendo perseguido, Ele está olhando. Quando você pensa que ninguém está percebendo o que você está passando, Ele observa. E Ele toma a providência. Ele providencia o escape. Você pode não ver, você pode não entender, não compreender, mas Deus, Ele chega com a providência. Ele chega. O agir dele é certeiro, mas nem sempre é imediato. Eu me vejo hoje colhendo frutos de orações que eu fiz anos atrás. De orações que eu esqueci que eu fazia. Eu esqueci que eu orei a respeito e Deus depois veio lá e trouxe o que eu pedi. Não é porque não veio ainda que não vai vir. Deus faz justiça à causa dos oprimidos. Se a maioria estiver contra você, você ainda pode contar com Ele. O Senhor faz justiça à causa dos oprimidos. Faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Isso daqui é maravilhoso. Se vocês lerem também no versículo 13 e 14, está escrito: como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Eu pergunto a vocês, pais, quando vocês veem o filho de vocês sofrendo, passando por uma situação difícil, qual que é o sentimento? Qual que é o sentimento? O que você tem vontade de fazer? Se naquele exato momento você fosse onipotente, o que você faria para redimir a situação? Se você, que é um pecador, tem um sentimento desse, quando o seu filho está sofrendo, imagina Deus que é santo, o que Ele não sente quando os filhos dele estão sofrendo. Deus é compassivo. Deus é misericordioso. Você sabe o que significa Deus ser compassivo e misericordioso? Significa que Ele é sensível à nossa necessidade de socorro. Ele é sensível, Ele presta atenção no momento que você está precisando, que você está com dificuldade, que você precisa ser socorrido de alguma forma, e Ele vai e socorre. Ele é sensível, quando você sente dor, Ele é sensível. Vocês já estiveram perto de uma pessoa insensível, que você fala para ela o quanto você está sofrendo e ela não está nem aí para você? Deus não é assim. Ele é sensível à necessidade de socorro, Ele é compassivo, Ele é misericordioso.
Ele sabe, quando Ele olha para a gente, quando Ele percebe o nosso sofrimento, quando Ele percebe a nossa dificuldade, Ele sabe que é difícil. Ele sabe que é difícil. É óbvio que Deus quer que a gente ande em santidade. Ande em santidade para glorificar Ele, ande em santidade para que o pecado não continue mutilando a nossa alma. Mas Deus, Ele não é como um patrão que só está interessado na meta. Ele não é como um patrão que simplesmente chega no último dia do cronograma e fica cobrando, cadê o resultado? E ignora tudo o que aconteceu na sua vida nesse período. Ele é compassivo, ele sabe que é difícil, ele sabe que dói. Ele sabe que vai sofrer, ele sabe que tem angústias. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, porque em Hebreus 4,15 está escrito que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque Jesus Cristo, Ele veio em carne e foi tentado da mesma forma que nós somos tentados, porém sem pecado. Mas Jesus sabe como é difícil. Ele sofreu. Ele sofreu tentação, ele sofreu perseguição. Quando você peca, é óbvio que Deus se entristece. Mas Ele não entristece somente porque você pecou. Ele também se entristece porque Ele sabe que é difícil. Ele sabe que é difícil. Quando você peca, Deus se entristece. Mas Ele tem compaixão. Quando você peca, Ele se entristece, mas se você se arrepender e quiser tentar de novo, Ele estende a mão. Ele é compassivo, misericordioso, sensível à necessidade de socorro. E eu tenho certeza que Deus já socorreu em alguma vez todos vocês aqui. Deus já me socorreu. E eu sei de algumas coisas que Deus socorreu cada um de vocês que crê em Cristo. Eu sei de alguma vez que Deus foi sensível à sua necessidade de socorro. Sabe por quê? Porque você nasceu em pecado. E Deus percebeu que você precisava ser socorrido do inferno. Então foi lá e enviou Jesus Cristo para morrer por você. Para arrancar o inferno do seu destino e colocar o céu no lugar. Deus, Ele foi sensível à sua necessidade de socorro em relação ao seu pecado. Em relação ao seu coração contaminado pelo pecado. Então, como providência, Ele foi lá e providenciou o Espírito Santo, que está habitando dentro de cada um de nós que cremos em Deus. E esse Espírito Santo, pouco a pouco, vai fazendo a limpeza. O Espírito Santo, dentre várias outras coisas, nada mais é do que mais uma demonstração da compaixão e da misericórdia de Deus. Deus olhou para nós e saberia que nessa vida teríamos sofrimentos e ansiedades. E para nos socorrer das ansiedades, Ele nos deixou uma graça que é a oração. De tal forma que quando estivermos preocupados, nós podemos dobrar o nosso joelho e o nosso coração tocar o céu. Deus, Ele olhou para a gente também, não só se compadeceu em relação ao inferno, ao pecado, à ansiedade, mas também à instrução. Porque de pouco adianta Jesus tirar você do inferno e não tirar o inferno de você. Então Ele foi lá e deixou a sua palavra. Então, olhando para essa palavra, eu aprendo como viver. Eu aprendo como fazer com que o pecado pare de mutilar a minha alma e começar a viver uma vida para a glória de Deus que resulta em paz e alegria no Espírito Santo. Deus é redentor de circunstâncias. Quando Ele percebe que precisamos de socorro, Ele providencia o socorro, porque Ele é compassivo e misericordioso. Amém? Até aqui? No versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente. A Bíblia diz que Deus é paciente. Quem aqui já conheceu uma pessoa impaciente? Como que é a sua reação em relação a uma pessoa impaciente? Você já cometeu algum vacilo contra uma pessoa impaciente? E paciente aqui não é no sentido do paciente de esperar bastante, assim, sabe? Só, não, eu sou paciente, pode deixar que eu espero. Não é nesse sentido. Paciente aqui é no sentido de ser longânimo.
Longânimo. É no sentido de você fazer uma coisa contra a pessoa e ao invés da pessoa te revidar na hora, ela respira fundo, né? Faz. Deixa passar. Deus é longânimo. Deus é paciente. E pode ser que com a boca nós confessamos a longanimidade de Deus. Mas é possível que a gente negue ela com as nossas atitudes. Nós negamos a longanimidade de Deus quando temos medo de orar depois que pecamos. Nós negamos a longanimidade de Deus quando pensamos que Ele tem alguma coisa contra nós ainda por causa do nosso pecado. Deus é longânimo. Você não precisa ter medo dele. Ele é paciente. Eu tenho certeza que algum de vocês aqui já deve ter cometido algum vacilo contra uma pessoa impaciente. Qual que é a sensação? Você fica com medo. Você fica com medo. Você pensa, poxa, quando o fulano descobrir que eu fiz isso, o que ele vai fazer comigo? Ele vai gritar comigo. Ele vai me tratar mal. No ambiente corporativo, se meu chefe souber que eu cometi esse vacilo, ele vai me demitir. No ambiente conjugal, às vezes, a esposa está lá e o homem é estressado, ela fica com medo. Meu Deus, quando o meu esposo descobriu que fazer isso, ele vai bater em mim. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus não é a pessoa que você precisa ter medo quando você comete um vacilo. Quando você comete um pecado, Deus, Ele quer arrependimento e não distância. Deus, Ele quer que você continue por perto. Ele só não quer que você continue o mesmo. Mas Ele quer você por perto. Ele não vai brigar com você por causa disso. Ele não vai te bater por causa disso. Ele é longânimo, Ele é paciente. Porque Deus é paciente, eu não tenho medo de ser sincero em oração. Porque Ele é paciente. E eu não tenho medo de contar para Deus, coisas que testemunham contra mim. Quantas vezes eu já vim nesse culto e em segredo eu orei para Deus e falei, Senhor, eu não queria estar aqui hoje. Eu não estou com vontade de te adorar hoje. Sinceramente, Deus, eu estou orando, mas eu não estou com vontade de orar. E quando eu oro, eu falo, Senhor, eu pequei, mas eu confesso que não fiquei triste por causa do meu pecado. Senhor, eu não estou com vontade de ir lá e evangelizar o meu amigo. Eu conto para ele, porque eu sei que ele é paciente. Eu não tenho medo de contar as coisas para ele, porque eu sei que ele vai ouvir, ele sabe que é ruim, mas ele é paciente. Ao invés de ele brigar, ao invés de ele gritar, ao invés de ele castigar, ele ajuda. Lembra que ele é compassivo, ele é misericordioso? Ele é paciente. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Essa parte é até difícil de explicar, o cheio de amor, porque você que prega, você sabe, né? Quando você vai falar sobre o amor de Deus, por onde que você começa? É difícil. Mas vamos lá, vamos ler no versículo 11 aqui, ó. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Meu irmão, você que confia em Jesus, eu vou falar uma coisa que infelizmente essa frase se tornou clichê, mas não é porque ela é clichê que ela deixa de ser verdadeira e maravilhosa. Escuta bem isso aqui. Deus te ama. Deus te ama. Ele não só te ama, mas Ele te ama muito. E o salmista, na esperança de tentar demonstrar o tamanho do amor de Deus por nós, ele falou assim, ó, do mesmo jeito que o céu está longe aqui do chão da terra, é assim que é o tamanho do amor de Deus que Ele tem para com a gente. Deus é um Deus que ama. Se você se dispor a estabelecer um relacionamento com Deus, saiba que você está se dispondo a se relacionar com alguém que te ama. Com alguém que genuinamente, sinceramente, deseja o teu bem.
e está disposto a fazer o que for necessário para o seu bem. Deus te ama, Deus se importa com você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes o bem que Deus quer para a gente vai levar a gente a passar por caminhos escuros, por caminhos que nos fazem sofrer, mas Ele continua dando a providência necessária. Os pais já tiveram filhos pequenos, já devem ter dado bronca nos filhos pequenos, e obviamente, por serem pequenos, eles não entenderam porque você estava dando a bronca. Eles não entenderam porque que não era para pôr o dedo na tomada. Eles não entenderam porque que não era para manusear uma faca na mão. Assim é Deus com a gente. Deus trata a gente como filhos. Tem coisas que faz mal para a gente, só que a gente não sabe. Tem coisas que faz mal para a gente, mas aos nossos olhos é óbvio que vai fazer bem. E aí quando Deus tira essas coisas do nosso caminho, nós começamos a questionar: Deus, por que você tirou essa bênção do seu caminho? É porque Ele sabe que não era bênção, era maldição. Deus ama, e Deus ama muito. Olha o que diz a Escritura em Romanos 8,32. O raciocínio lindo que Paulo fez. Se Deus não poupou o seu Filho, por amor de nós, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com o Filho todas as outras coisas? Você entendeu o que Paulo quis dizer? Se Deus entregou Jesus por você, o que mais que Ele não estaria disposto a entregar? Se para o seu bem Ele entregou o seu Filho para ser crucificado, o que mais Ele não vai estar disposto a fazer pelo seu bem? Deus te ama. Eu tenho plena convicção de um dos pecados mais amargos que nós podemos cometer contra Deus é duvidar do amor que Ele tem por nós. É duvidar do amor que Ele tem por nós. E mais uma vez eu apelo aos pais. Se o filho de vocês um dia estiver bravo e falar assim: eu não gosto de você, pode ser que ele fique chateado. Mas agora, imagine quando seu filho chegar para você e falar assim: eu acho que você não me ama. Aí corta o coração. Da mesma forma, Deus sabe que em muitos momentos nós não estamos agindo por amor a Ele. E mesmo assim Ele continua nos sustentando. Mas eu acho que é um crime espiritual grandíssimo duvidarmos do amor de Deus. Eu acho que é um crime espiritual gravíssimo achar que algum sofrimento na nossa vida é Deus nos castigando, é Deus punindo. Não pense dessa forma. Deus é amor. E o amor de Deus é inabalável. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais ou que Ele te ame menos. O amor com o qual Ele te ama é um amor perfeito. E ponto final. Continuando. O Senhor é compassível e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Versículo 9. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Deus não guarda rancor. Deus não guarda rancor. Deus não tem predisposição maligna. Deus não suspeita mal. Sabe quando a pessoa vacila com a gente? E aí essa pessoa pede uma segunda chance. E a gente fica assim: não confio. Você vai vacilar de novo. Você vai vacilar de novo. Deus não é essa pessoa. E olha que se você for vacilar de novo, Ele sabe que você vai vacilar de novo. E mesmo sabendo que você vai vacilar de novo, Ele dá a segunda chance. E sem rancor. Sem ressentimento.
E mais uma vez eu apelo, não importa, nesse sentido, o que você fez no seu passado. Não importa quão grave tenha sido o seu pecado. Não importa o quão graves coisas você fez contra Deus ou contra o seu próximo. Pode ter certeza de uma coisa: Deus não tem rancor de você. Deus não está ressentido de você. Se você estava afastado do caminho de Deus, se você estava afastado da oração, e tem vontade de voltar a orar de novo, tem vontade de ter de novo aquele sentimento de intimidade, mas você tem receio que Deus vai cobrar de você, que Deus vai jogar na sua cara as coisas erradas que Ele fez, Ele não vai fazer isso, porque Ele não guarda rancor. E é quase um pleonasmo, ora falar que Deus é cheio de amor e depois falar que Ele não guarda rancor. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 5, que o amor não se ressente do mal, que o amor não guarda rancor. Deus não guarda rancor. Meu irmão, mais uma vez eu apelo, tomara que você não peque. Tomara que você não tenha a infelicidade de pecar, de tropeçar no seu caminho. Mas se porventura um dia você tropeçar, se um dia você pecar, se um dia você fizer uma coisa que é muito feia, não deixe de orar por causa disso. Não deixe de orar. Ninguém em sã consciência se afasta do médico só porque está doente. Então por que você vai se afastar de Deus só porque você está em pecado? É Ele que te cura do pecado. Se você não se achegar a Deus para tratar o seu pecado não vai ser tratado de forma alguma. E vai te matar. Deus não guarda rancor. E eu repito o que eu disse no começo dessa mensagem. Deus quer ter um relacionamento sólido, íntimo, consistente, invariante com cada um de vocês que confiam em Jesus. Com cada um de vocês. Sem exceção. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer ter esse relacionamento. E a pergunta que sobra é: você quer ter esse relacionamento? Você gostaria de ter esse relacionamento? O que você está disposto a ter esse relacionamento com Deus? Um relacionamento íntimo com o seu Pai. Você poder olhar para essa pessoa maravilhosa e não se achegar a ela como quem se achega a um estranho, mas se achegar a Ele e falar: Pai. Chama Ele de Pai. Deus é Pai. Nós deveríamos, e deveríamos mesmo, ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus, ter uma vida na presença de Deus. Nós deveríamos, e talvez você esteja se perguntando nesse momento, como que eu faço para ter um relacionamento com Deus então? As pessoas elas têm uma impressão um pouco equivocada sobre ter um relacionamento com Deus. Elas pensam que relacionamento com Deus se resume à oração. Então, enquanto estou orando, estou me relacionando com Deus. Terminei a oração, fui para o meu trabalho, o relacionamento foi interrompido. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Cada um aqui de vocês tem um relacionamento com alguém da família. E sabe que o relacionamento de vocês não se resume nas conversas. Porque é isso que a oração é. A oração é uma conversa com Deus. A conversa é indispensável para o relacionamento. Na mesma forma como a oração é indispensável para se ter um relacionamento com Deus. Mas relacionamento com Deus não é só oração. É vida em santidade. É uma conversa que você responde não só com as suas palavras, mas você responde com as suas atitudes. Deus fala com você através da palavra. Você responde em forma de oração. Deus ouve as suas orações
e te responde redimindo as suas circunstâncias. E você vê Deus redimindo as suas circunstâncias e responde em uma vida de santidade, em uma vida de fidelidade a Deus. Eu digo isso porque, obviamente, eu moro com a minha esposa e em casa a gente conversa muito. Mas quando eu vou para o trabalho não dá para ficar conversando toda hora. Só que quando eu estou no trabalho, eu não deixo de ter um relacionamento com ela. Porque no trabalho eu tenho a consciência de que eu preciso trabalhar para sustentar alguém. Então, embora não estando conversando com ela, embora às vezes não estando pensando nela, eu lembro do meu compromisso. Da mesma forma, às vezes quando eu saio, quando eu vou fazer alguma atividade física, eu lembro que tem alguém em casa me esperando. Eu lembro que eu tenho que voltar. Eu lembro que eu tenho um compromisso. Da mesma forma é para com Deus. Você pode no momento não ter a disponibilidade para estar orando com a sua boca, ou para estar orando em espírito, mas você mantém o relacionamento quando você lembra, eu tenho um compromisso com Deus, e portanto eu devo agir de acordo. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é só oração. Relacionamento com Deus é você julgar a situação e falar assim, se eu ir por esse lado, Deus vai ser glorificado. É quando você está no seu trabalho, você está na faculdade, você está andando na rua, e você pensa assim, poxa, eu acho que se eu fizer isso, eu vou acabar caindo em pecado. Então eu vou para o outro lado. Isso é relacionamento. Relacionamento não é só conversa. Relacionamento é conversa e compromisso. Deus quer ter um relacionamento com você aqui essa noite. Você quer ter um relacionamento com Ele? Se a resposta for sim, eu te convido a orar comigo. E convido os irmãos do louvor a vir aqui em cima. Convido os irmãos a se colocarem de pé. E em seguida o Everson toma posse aqui para celebrar a ceia. Os irmãos se coloquem de pé. Meu Deus, o que iremos fazer diante de um Deus tão maravilhoso quanto o Senhor? O Senhor é a pessoa mais extraordinária que cada um de nós aqui poderia sonhar em conhecer um dia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é a melhor pessoa que eu poderia ter na minha vida. Ninguém é mais importante para mim do que o Senhor. Se algumas pessoas forem retiradas da minha vida, Senhor, eu vou sofrer bastante. Mas se o Senhor for retirado, simplesmente não dá para viver. Meu Deus, eu oro ao Senhor para que o Senhor dê sempre a graça, para que nós tenhamos um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro. E eu oro também pelos meus irmãos. Eu oro por eles porque eu sei que eles já estão justificados em Cristo. Mas é possível que eles ainda estejam sendo enganados pelo pecado e por Satanás. Quebra as correntes deles essa noite. Quebra as correntes deles. Que o Senhor restaure a nossa vida de oração. Que o Senhor restaure o compromisso. Restaure a santidade. Restaure a intimidade. Restaure a confiança em Ti. Que o Senhor restaure no coração de cada um a prática de lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, restaure os relacionamentos que foram quebrados contigo e construa os relacionamentos que nunca existiram. Que cada um dos seus filhos aqui presente, e me incluo nisso, que o Senhor possa mostrar a cada um deles o quão maravilhoso é poder viver na sua presença. Queremos te exaltar essa noite, na certeza de que o Senhor está conosco. Amém. Vamos louvar a Deus.